Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à oficina Relação Médico-Paciente em Cuidados Paliativos na APS. Meu nome é Isabela, sou acadêmica de Medicina e membro da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Universidade do Estado de Mato Grosso, que juntamente com a Liga de Medicina de Família e Comunidade da Faculdade de Medicina do ABC, organizaram a oficina. Boa noite, pessoal. Meu nome é Laura, sou acadêmica da FMBC em Santo André, São Paulo. E eu gostaria de agradecer a presença de todos na nossa oficina. Estamos muito contentes e temos a certeza que será uma noite muito especial para todos nós. Gostaria de agradecer às nossas queridas palestrantes por terem aceitado o nosso convite pela noite. Nós começaremos a noite com a fala da doutora Paula Mariti. Ela é formada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela tem pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é especialista em Clínica Médica no Hospital Santa Rosa, especialista em Medicina Paliativa pelo Hospital de Amor Barreto, São Paulo, e membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos com a Diretoria-Geral do Centro-Oeste. Atualmente, ela é coordenadora da Unidade Avançada de Geriatria e Cuidados Paliativos do Hospital Santa Rosa, Cuiabá, Mato Grosso. Seguiremos, então, com a fala da doutora Renata Meiga. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela é médica de família e comunidade e médica paliativista pela Faculdade de Medicina da USP, gestora em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Ela é coordenadora do Departamento de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo. Ela é sócia fundadora da COLO e ela é coordenadora médica da Liga de Cuidados Paliativos da FMABC. Bom, agora a gente vai passar algumas informações gerais para o andamento da nossa oficina. Pessoal, fiquem atentos aos formulários de presença. A gente vai lançar o formulário de check-in ao início da palestra e ele ficará aberto durante 20 minutos. E o formulário de check-out será lançado ao fim da nossa palestra, ao iniciarmos as perguntas. O link serão enviados pelo chat. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou, para aqueles que preferirem o anonimato, no link do Forms, que também disponibilizaremos no chat. Ao final da apresentação, selecionaremos algumas perguntas para ser lidas. Agora, a doutora Paula e a doutora Renata, eu e a Laura vamos silenciar nossos microfones e, posteriormente, vocês podem dar início à apresentação. Uma boa oficina para todos. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, pela apresentação. E esse é um tema muito importante que a gente vai falar. Tá ouvindo bem? Faz um joinha aí, Laura. Tá ouvindo bem? Então tá bom. Esse é um tema muito importante, que é a comunicação, né? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. Achei muito legal a iniciativa de vocês de juntar o Brasil inteiro para fazer isso. Gente, que coisa legal que a tecnologia e essa pandemia estão permitindo para a gente, né? Cadê minha apresentação? Agora vocês estão vendo? Agora vocês estão vendo? Agora sim, Tá. vendo. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone, que agora eu que não estou vendo vocês, tá? Bom, então, eu vou dividir esse assunto com a doutora Renata, e eu vou falar da importância dessa comunicação entre médico-paciente e médico-família, ou médico-cuidador. E aqui eu não diria só médico, né? Eu diria a equipe como um todo, porque toda a equipe participa desse processo de comunicação, obviamente, né? E tem um papel muito importante nisso. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a comunicação em si. A comunicação é fundamental na relação humana, é um processo complexo, né, e subjetivo, por mais que todo mundo saiba falar, abrir a boca, né, e soltar palavras, é muito difícil a gente conseguir ser compreendido. E é subjetivo porque cada um fala de um jeito, cada um entende de um jeito, envolve crenças, valores, experiências, expectativas, percepção, compreensão. E o objetivo da comunicação é um bom entendimento entre pessoas e melhorar o relacionamento com os outros, né? Os outros animais que não conseguem falar por meio de palavras, eles têm uma comunicação um pouco mais difícil que os seres humanos, que a gente consegue se comunicar de outras formas, né? Não só pelo cheiro, pelas expressões. Os cuidados paliativos, eu gosto de explicar assim, em um slide bem desenhado,
só de desenhos, para a gente poder entender, sedimentar isso mais na cabeça, né? O que é cuidados paliativos? É uma pessoa que está no centro do cuidado, e essa pessoa é o nosso paciente. E aí eu coloco sempre o paciente andando, por quê? Porque a gente tem que lembrar que essa pessoa tem uma trajetória, né? Ela tem um passado, tem um presente e vai ter um futuro. E essa pessoa é composta pela biografia, que é quem ela é, os seus sonhos, as suas expectativas, a sua cultura, a sua história, e a sua biologia, que é a sua parte física, as suas doenças, né? E a própria doença que levou aos cuidados paliativos. Mas junto com essa pessoa no centro do cuidado, a gente tem uma família, né? E os cuidadores que entram junto aí. E essa família vem de várias maneiras, né? Às vezes vem até com cachorro, papagaio, padre, igual tá aí na foto. Então, esse é o nosso objeto de cuidado, o paciente, mas toda a sua família e o cuidador. Por isso que a comunicação é importante com todos esses entes. E aí, tudo isso é apoiado sobre o trabalho em equipe. E olha lá o tamanho da equipe, ó, não é só o médico, né? Tem o médico, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem o fono, tem o nutri, farmacêutico, assistente social, capelão, esteticista, tem uma equipe multidisciplinar enorme, né, para trabalhar junto e comunicar junto com esses seres. E essa comunicação passa tanto do paciente com a sua família, quanto do paciente com a equipe, quanto da família com a equipe entre si, né? Então, são muitos canais de comunicação que vão acontecendo entre esses três entes, né? E aí, os cuidados paliativos também é baseado na comunicação, que é o que a gente vai falar hoje, na autonomia e no controle de sintomas, né? Que esses assuntos nós não vamos abordar hoje, mas a comunicação. Tá? Então, dá para entender, assim, né, o que nós estamos abordando, que é um dos pilares mais importantes dos cuidados paliativos, que é a comunicação da equipe, paciente e família. Então, como que se dá a comunicação? É uma pessoa que transmite uma mensagem para outra, certo? E essa mensagem, ela tem um conteúdo, que o conteúdo é a linguagem em si, que a gente vai transmitir um fato ou uma informação. E essa linguagem também, essa comunicação também transmite um sentimento por trás desse conteúdo. E o sentimento é o que a gente quer comunicar e o que a gente sente em relação a isso. Então, se aqui a gente tem que comunicar um fato ruim, uma notícia ruim, difícil, o nosso sentimento em relação a isso, às vezes, não é muito bom e a gente acaba transmitindo isso junto. E a pessoa, o interlocutor, né, que pode ser o paciente, a família ou até o restante da equipe, vai receber essa mensagem da forma que ele interpretar, né? Ele vai interpretar essa mensagem da forma dele. Então, às vezes, a mensagem que passou aqui não é a mesma que chegou até aqui, tá? Essa frase aqui eu acho que é muito elucidativa. Ela fala assim: entre o que eu penso e o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, e o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Ou seja, para a mensagem chegar daqui, do cérebro, do coração, passando por essa boca, para entrar aqui nesses ouvidos, e nessa cabeça e nesse coração, tem um abismo muito grande. E é isso, por isso que a gente tem que estudar a comunicação, para a gente tentar tornar esse abismo menor. Eu vou mostrar para vocês rapidinho um vídeo, até para a gente dar uma acordada, uma animada na noite, que é um vídeo muito engraçado, que eu não sei se vocês já assistiram, desculpem os palavrões que tem nesse vídeo, gente, mas é só para a gente ver como que é essa relação da comunicação, tá? 4 minutinhos, é bem rapidinho. Paciente Renato, eu gostaria de falar um minuto com o senhor. Nós vimos os seus exames e eu vim aqui lhe dizer, pois é minha obrigação como sua médica, que você
infelizmente, vai fazer a passagem. Pra qual quarto? Não é para um quarto. Você, infelizmente, não vai resistir. Esse quarto aqui tá bom, senhora. Você não vai resistir. Não, eu vou... Não, se tiver que mudar, eu vou também. Não, amor, não é mudar. Que Desculpa, pessoal que tá no paciente Renato. Tudo bem, recebendo a Paciente visita Renato. médica aqui, por favor, Paciente silêncio Renato, aí. por favor, contenha-se. Oi. O senhor, infelizmente, vai dessa... O senhor vai dessa para uma melhor. Ai, pelo menos isso, nesse plano de Não saúde tão também não dá melhor nada. assim, Eu não tão tô melhor. esperando. Não tão melhor. Aqui tá bom também, mas se puder Senhor melhorar... paciente As Renato, sopinhas Rê, meninas daqui são ótimas. Rê, o senhor vai encontrar Jesus. Peraí. Eu vou ficar naquele quarto perto da capelinha. Não tem quarto. Amor, não tem Não, quarto. senhora. Oi, Renato, Eu tô aqui um mês e meio, não vou ficar mudando não. também. Não tem quarto, Só presta que, não, atenção. se não A for doença é plano de grave, saúde, não vai sério, rolar. Mas meu plano cobre. Não cobre porra nenhuma, tá? Você vai morrer. Acabou, Renato. Tem ou não tem? Tem João? Tem Osvaldo, tem Renato. Infelizmente não tem mais Renato. Tá, tudo bem. Mas previsão de alta eu tenho pra Não tem alta, filho! Ah, meu Deus, não tem alta! Acabou, Renato! Sua mulher vai dar conta do cara, não vai ter mais, tá? Comeu tudo, tá tudo podre, teu outro adulto, tá horrível, tá? Peraí, a senhora- Morreu, Renato! A senhora Morreu. tá querendo dizer, então, que eu corro algum risco? Jesus protege! Meu amor! Presta atenção, querido, presta atenção. Ah, Acabou pra ti, entendeu? Se você enterrar, vai jogar areia em cima, vai chorar que eu vou passar, entendeu? Vai passar esse pano dos caras, acabou, você morreu. mas morreu. esse tratamento é baseado em quê? Baseado que você é burro pra caceta, idiota, cara, idiota. Tu é idiota. A senhora não tem... Morreu. A doença comeu tudo. Morreu. Sabe na cabeça? Agora que tá careca? Aqui também. Acabou, aqui, ó. Aqui, essa cabeça aqui, ó. Aqui, tua cabeça e teu corpo tá aqui. Aqui, Renato, aqui, como os Renato. Já Jesus tá entendi, aqui. eu já entendi. Ó, Jesus tá aqui, vem aqui. A Renata aqui, ó. Eu já entendi. É Eu vou ter que isso. fazer transfusão de sangue, né? Não, meu amor. Não tem isso, meu filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Céu. Vamos dar pra aqui, ó. Céu. Renato. Alma de Renato aqui, olha a direção aqui, ó. Olha a rede de uniforme aqui pra cima. O movimento X. Você vai Lá pra fazer um cima. filme, é Não, isso? meu amor. Acabou. Olá, desculpe interromper. Doutor Anderson? Sim, a doença do paciente, infelizmente, é altamente contagiosa e você também irá morrer. Mas eu vou ficar bem? Não. Vocês dois irão morrer, pessoas irão ao velório, em homenagem a vocês dois. Mas Elas tem irão... cura? Não. Seus órgãos irão parar de funcionar, seu coração vai parar de bombear sangue e vocês não vão mais estar entre os vivos. Mas dá pra injetar depois o sangue e reviver? Não. Vocês irão para o céu ou para o inferno, dependendo de como vocês se comportaram na vida de vocês. Não pode band-aid? Não. Isso tem alguma coisa a ver com diabetes? Aliás, eu também estou contaminado, já que entrei aqui a doença contagiosa. E também morrerei junto com vocês. Mas você tá bem? Não. Mas o seu plano de saúde cobre. Cura? Sua família sabe que você vai voltar? Off. There are no untrainable dogs. Bom, eu não consegui ver a reação de ninguém esse vídeo, que é ruim, né? Mas vocês viram que vídeo mais engraçado, né, gente? Assim, tirando os palavrões e tudo mais, às vezes é isso que acontece, né? A pessoa às vezes não sabe expressar direito e a outra pessoa entende a mensagem do jeito que ela quer, e o abismo é muito grande. Daqui a pouco a doutora Renata vai falar com vocês sobre como não fazer, né, os erros que a gente comete nessa comunicação, mas o vídeo já exemplificou bastante e a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? E o que a gente percebe? Que na maioria das vezes a mensagem é passada através dos meios ditos não verbais. Vocês viram no vídeo, quando ela se exaltou, que ela começava a mexer os braços, ela começava a expressar raiva, ela fazia caretas, ela bufava, né? Ela começava a gesticular, fazer assim, vai lá para o céu. E as frases dela mesma, a mensagem verbal dela não era clara. Ela não falou que ele iria morrer. Ela falou que ele ia passar dessa para uma melhor, que ele ia ser
né? Mudar de lugar, mudar dessa. Então, ela não foi clara nessa mensagem. E esse estudo é um pouquinho velho, já de 1991, mas ele é muito interessante, porque fizeram um estudo, né, da transmissão dessa mensagem, para ver o que é mais importante. E olha que interessante, eles chegaram à conclusão que a linguagem verbal, que é o que você realmente está falando, tem só 7% de importância nessa mensagem. Ou seja, e o restante vai ser com a sua linguagem, vai ser comunicado com a sua linguagem não verbal, sendo 38% a entoação ou a entonação da forma que você fala, né? E 55% das expressões faciais, dos seus gestos, de tudo que você faz junto com a comunicação. A gente fala com a mão, a gente fala com careta, com os olhos, né, com o olhar. Então, o que a gente fala mesmo equivale a uma pequena porção do que realmente vai ser entendido. Tá? Isso é muito interessante. E aqui eu vou dar um exemplo, né? A comunicação verbal. Uma frase, ó. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Essa é a mensagem que eu quero passar, certo? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Se eu colocar essa mesma frase com uma linguagem não verbal, utilizando-me da entonação e da linguagem corporal, né, o que é linguagem corporal? Vai ser a proximidade que eu estou do paciente, a minha postura, se eu estou de braço cruzado, se eu estou assim, né, com a mão no rosto, o contato visual, se eu estou olhando para essa pessoa, se eu estou olhando para cima, se eu estou olhando no celular, se eu estou olhando no relógio, o toque, às vezes a gente pode encostar a mão na pessoa, na mão ou no ombro, né, no braço, e as expressões faciais como um todo. Então, vamos lá naquela mesma frase, só que agora vamos colocar a entonação no eu. Tá? Agora eu vou ser um pouquinho atriz, tá, gente? Eu não sou muito boa, então vocês me ajudem. Então, falando essa frase, colocando a entonação no eu, ela fica assim, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Olha a minha mãozinha, já veio junto, né? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quer dizer, foi outra pessoa que disse isso, não fui eu. Né? Vamos colocar a entonação agora no não. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Às vezes eu falei outra coisa. Eu falei que ele foi na padaria, mas eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro, essa daqui já é cheia de razão, né? Olha a minha carinha assim. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Agora outra frase. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que eu quero dizer aqui? Talvez eu disse que foi outra pessoa que roubou o dinheiro. Olha só, gente, como é que muda, né? Agora não roubou. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quer dizer o quê? Ele pode ter escondido o dinheiro, às vezes eu disse que ele escondeu o dinheiro, às vezes eu disse que ele guardou o dinheiro, às vezes eu disse que ele pegou sem querer o dinheiro. E agora, para terminar, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então, às vezes eu disse que ele roubou a carteira, às vezes eu disse que ele roubou a senha, não o dinheiro em si. Então, vocês viram, gente, que interessante, como a gente pode, com a mesma frase, comunicar várias coisas diferentes, dependendo da nossa entonação, que é onde a gente põe ênfase naquela frase, e de acordo com a nossa linguagem verbal, com as nossas caretas, às vezes a gente faz uma cara um pouquinho mais de cínica, de dona de razão, de coitadinha. Então, isso tudo vai passando essa comunicação. E quais são os fatores de influência em quem está comunicando e quem está recebendo a mensagem? O nível de instrução é muito importante, porque se você vai se comunicar com uma pessoa analfabeta ou da zona rural, muito simples, muito humilde, não adianta você usar termos difíceis, palavras difíceis ou frases muito complexas, você tem que falar mais simples, da forma que aquela pessoa fala. Da mesma forma que se você for falar de médico para médico, às vezes seu paciente é um médico. Então, você não vai usar termos eufêmicos, né? Você, às vezes, vai ter que usar termos mais técnicos, até porque o entendimento é maior. O nível de cognição, a cultura é muito importante,
Por que a cultura? Porque, gente, tem cultura que as pessoas são mais carinhosas, tem cultura que as pessoas são mais secas, tem cultura que as pessoas são mais diretas, falam demais. E a cultura vai influenciar até na forma da gente saber se a gente pode tocar na pessoa enquanto a gente se comunica, se a gente pode manter uma proximidade ou se é melhor ficar mais longe. E por aí vai. Além de tudo que a pessoa pensa, né? Da forma como ela pensa. A idade da pessoa, é diferente você se comunicar com uma criança, com um adulto, com um idoso, né? A rapidez e a urgência de tempo do profissional, às vezes a gente está com tanta pressa, às vezes tem tanto trabalho que a gente não tem aquela calma, aquela paciência, aquele tempo todo que a gente precisa fazer uma comunicação mais eficaz. Então, isso influencia também, às vezes a gente corta um pouquinho, corta o roteiro, vai mais rápido. O treinamento e o uso de técnicas é muito importante, porque não basta só chegar lá e falar, a gente tem que falar da forma adequada, e isso exige muito treinamento. E exige também autoconhecimento. Olha essa figura, eu gosto muito dela, que é uma pessoa abraçando a sua própria imagem do espelho, né? Isso é autoconhecimento. Você se conhecer e você tá bem com isso, né? E também o autoconhecimento já inclui o nível de reflexão sobre a nossa própria mortalidade. Vocês viram no vídeo da Tata Werneck lá, que ela estava lá falando para o paciente que ele ia morrer na maior naturalidade, mas quando chegou a hora dela de ouvir que ela ia morrer, pronto, né? Ela já despirocou, ficou doidinha, não começou a negar, e aí teve a mesma reação do paciente, tá? E a empatia também é muito importante na comunicação. A empatia é uma das coisas, inclusive, mais importantes, né? E empatia não é você ser simpático, você sorrir, não é nada disso, isso é simpatia. Que simpatia é uma coisa natural que algumas pessoas têm, outras nem tanto. A empatia é você, quando está conversando, se colocar no lugar do outro, tirar seus julgamentos, tirar toda a sua carga para poder estar ali e também ouvir. O ouvir é tão importante na comunicação quanto o falar, tá? Então, todos esses fatores podem comprometer a qualidade da comunicação. E isso em todas as relações humanas, tá? Não é só dentro da saúde. Então, a comunicação com paciente e familiares é um dos pilares mais importantes dos cuidados paliativos, como a gente viu naquela figurinha. E qual que é o objetivo dessa comunicação? Conhecer os sentimentos e dúvidas do paciente e dos familiares, criação de vínculo e confiança. Como que você quer que o paciente confie em você e conte, às vezes, as coisas que estão lá dentro da alma dele, se você nunca deu abertura para ele, se ele não tem vínculo nenhum, se ele não sabe nada, se vocês não têm nada em comum, né? Então, é preciso essa comunicação para a criação de vínculo para poder entrar em águas mais profundas. Responder às reações emocionais, envolvimento na tomada de decisões, a comunicação é importantíssima para garantir a autonomia do paciente, que é o outro pilar dos cuidados paliativos, né? Lidar com o estresse e com as expectativas. Se a gente não perguntar, se a gente não comunicar, a gente não vai saber o que está causando dor naquele paciente e o que o paciente tem de expectativa. E a gente não vai trabalhar com isso. Se a gente não perguntar, a gente não vai saber qual que é o problema e não vai lidar com ele. Então, por isso também a comunicação é importante. Identificar as preocupações e as prioridades, os objetivos realizáveis, né? Dar apoio emocional, facilitar o descanso. Como assim facilitar o descanso? Às vezes a pessoa está ali com dificuldade mesmo, tanto de descansar mesmo, de dormir, né? No caso dos cuidadores do familiar, e quanto de morrer, porque tem muita coisa que está ali presa, né? E a gente precisa conversar sobre tudo isso, precisa dar o apoio para o cuidador, para o familiar, tá? É importante também para saber controlar os sintomas, porque, gente, às vezes a gente não pergunta e o paciente não fala de tudo que ele está sentindo. Às vezes ele esconde alguma coisa porque ele acha que não tem relevância, porque ele não acha importante, ou porque ele não quer incomodar. Então, é importante a gente perguntar ativamente sobre todos os sintomas.
potencializar todos os recursos. Então, conversando, comunicando, a gente consegue ver o que a gente precisa para ajudar, e aí a gente potencializa, né, o cuidado. Respeitar esse tempo de adaptação é importante, e a comunicação também não deve ser feita, né, de uma vez só, tá? Tudo isso é ao longo de vários processos, ao longo de um processo de vários encontros, né, de várias conversas. E, com tudo isso, organizar o cuidado. E a dinâmica familiar? A gente precisa conhecer como é que funciona. Para quê? Para a gente entender qual que é a cultura daquela família, o que eles pensam, como que eles funcionam, como que eles trabalham junto, como que eles interagem. Às vezes, gente, as famílias não é pai, mãe, filho, filha, avó, avô, marido e mulher. As famílias hoje, a gente sabe, que tem conceitos super plurais, né? E tem famílias que são totalmente fora desse padrão, que hoje não tem mais essa história de padrão de família, né? Então, a gente precisa conhecer. Para conhecer isso, a gente precisa perguntar. Às vezes, a única família do paciente é o cuidador, porque a família em si já não cuida, já não visita. Então, às vezes, é o cuidador que é a família desse paciente. O que a família sabe, qual que é o tipo de vínculo, qual que é o tipo de apego, quais foram as reações a perdas passadas. Isso eu acho uma pergunta muito interessante da gente fazer. Olha, por exemplo, eu atendi uma paciente essa semana que ela acabou de diagnosticar, na verdade está em processo de diagnóstico de um câncer já muito avançado. E ela acabou de perder o filho. Não foi por Covid, foi por uma complicação cirúrgica, né? E essa paciente está em processo de luto complicado, está em depressão, ela perdeu o filho acho que faz 8 meses. E essas reações que ela teve estão influenciando muito agora nesse enfrentamento da doença. E toda a família também. A família já está no processo de luta, entrando em outro. Então, é importante a gente saber de tudo isso que está se passando. E aqui eu vou falar de alguns tipos de família, claro que tem outros, né? Aqui é de uma forma mais dividida, para a gente entender como que é complexo. Uma família adequada, tá? O que seria? É aquela família que tem limites claros e flexíveis, do que é a função de um, do que é a função do outro. Eles permitem a comunicação entre eles, têm uma boa comunicação, dão abertura para a comunicação, né, para as informações que eles recebem, tem uma ajuda mútua e busca de soluções, tá? Então, é uma família que você consegue entrar na família, delimitar o que está acontecendo, e as relações são saudáveis, tá? Aí uma família aglutinada, os limites são difusos. Sabe aquela família que um fica dando palpite na vida do outro, que você não sabe onde que começa a vontade de um, aonde que termina do outro, né? Tem essa invasão do espaço, o paciente acaba tendo pouca autonomia, porque é todo mundo dando a sua opinião, e nesse caso todo mundo acaba sobrecarregado, né? E temos também a família desagregada, que é aquela família que tem limites muito rígidos, que está cada um dentro do seu quadrado, separado, tem pouca comunicação e contato emocional entre os membros, né? E tem uma escassa resposta à mudança. Então, essas famílias, às vezes a gente interpreta elas como mais frias, menos afetivas, e é um pouco difícil. Ó, a nossa família, do nosso exemplo, eu acho que é uma família aglutinada, sabe? Só pela confusão do desenho, tá todo mundo feliz, talvez seja uma família adequada, né, gente? Eu tô julgando só pela cara. Mas talvez seja uma família aglutinada ali, que tá todo mundo muito junto, sem limite, um dentro do outro, né? Então, é preciso a gente conhecer isso para poder identificar e ajudar da melhor maneira. A atenção aos familiares é muito importante, né? Porque gera um grande impacto emocional à família, né? A família fornece essa proteção psicossocial ao paciente, então é muito importante a família estar alinhada com todos esses cuidados. Os familiares precisam ser mantidos informados de tudo, e é importante o estabelecimento de uma comunicação clara, honesta e frequente entre a família e os membros da equipe. E quando acontece esse caso aqui, do paciente
ou do acompanhante, do familiar, chegar, isso já aconteceu, gente, comigo no meio da consulta. Às vezes o paciente vai lá, o familiar vai atrás do paciente e começa a fazer assim, ó, vou falar com você depois, faz, né? E aí eles falam assim, doutora, por favor, não conta para ele que ele está doente, ele não vai aguentar, ele vai ficar mais depressivo. Isso acontece, gente, às vezes da parte da família para o paciente, e também acontece da parte do paciente para a família. Às vezes o paciente sabe do seu diagnóstico, foi lá, fez os exames todos sozinhos, e acaba escondendo a doença ou a gravidade da doença do resto da família. Um exemplo muito bom disso, anota aí o nome desse filme, é o filme A Minha Vida Sem Mim. Nesse filme, a mulher recebe um diagnóstico, ela não conta para ninguém da família, e ela faz uma lista do que ela quer fazer antes de morrer, e começa a fazer as coisas, né, da cabeça dela, não conta para ninguém, já vai planejando a vida do restante da família depois que ela falecer, né? Então, é um caso assim também que pode acontecer, do paciente não querer falar para a família. Mas o mais comum é a família não querer que fale com o paciente. Tá? E qual que é o nome disso? Vocês já ouviram falar disso? Isso chama cerco do silêncio. Antes chamavam até de conspiração do silêncio. Mas esse nome não é muito adequado, porque uma conspiração geralmente é uma coisa com uma intenção ruim. Quando a gente está conspirando contra alguém, a gente tem uma intenção ruim. E a intenção da família não é ruim nesse caso. A família tem a intenção de proteger, né? Às vezes a atitude não está sendo adequada, mas a intenção não é ruim. Então a gente chama isso de cerco do silêncio, tá? Essa figura também expressa muito bem o que é o cerco do silêncio. Fica o paciente de um lado, a família do outro, e aí se constrói um muro, uma barreira muito grande entre os dois. Tá? Que aí, gente, quando você não conta sobre a doença, você não consegue conversar mais sobre nada. Você tem que ficar de fofoquinha com a equipe. É aquele paciente que quando o médico entra no quarto, a família já vai lá para fora com a equipe ou com o médico e fala assim, não fala nada. Me conta o que está acontecendo, o que vai acontecer, não conta nada para ele, a gente falou que isso. E aí começa uma série de mentiras. Porque a pessoa que está doente percebe que está adoecendo, que está ficando mais fraca, que não está melhorando, que está piorando, ou às vezes que aquele sorinho que ela está tomando, que na verdade é a quimioterapia, que ela acha que é só um sorinho, que está deixando ela fraca, que está fazendo ela vomitar. Às vezes ela lê no jaleco do enfermeiro que vai aplicar o sorinho, clínica de oncologia, né? Então, a pessoa vai juntando as pecinhas e ela começa a perder a confiança na família, perder a confiança na equipe, às vezes se sente mais fechada para conversar sobre tudo isso. Então, isso que é o cerco do silêncio. E aí, o que o médico faz? O que a equipe faz? A gente vai lá e arranca esse muro e coloca a família para se confrontar com o paciente, porque a verdade tem que ser dita a todo custo, né? De jeito nenhum, tá, gente? Nós temos que ir muito devagar. Nós temos que ir negociando toda essa comunicação, tirando tijolinho por tijolinho desse muro, até a gente conseguir chegar numa comunicação aberta, né? Então, o cerco do silêncio é um obstáculo nesse canal de comunicação entre o paciente e a família, que implica no ocultamento de certos conteúdos referidos quanto à veracidade do diagnóstico ou do prognóstico, que ambas as partes conhecem e que não se legitimam. Como assim ambas as partes conhecem? É isso que eu acabei de falar, o paciente acaba percebendo que ele sim está doente, que ele sim tem câncer, que ele sim está morrendo porque ele só está piorando, só está passando mal, só está emagrecendo, que está todo mundo com jaleco escrito oncologia, né? Então ele fica sabendo, mas ele não confia na família, ele não consegue falar com a família sobre isso, a família também não consegue falar com ele. O médico fica ali em cima do muro mesmo, não sabe para que lado que vai a equipe, né? Então, a gente precisa ir trabalhando isso com muita negociação, com muita comunicação, com muita paciência, muita empatia, para poder ir tirando esses tijolinhos um por um, para poder unir, né, o paciente com a família de novo, no mesmo lugar, naquela mesma bolinha redonda que eu coloquei lá no começo, que eles ficam dentro, juntos, o paciente e a família,
porque eles têm que estar unidos. Facilita muito mais o trabalho, né? Bom, gente, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar com vocês. A doutora Renata agora vai falar sobre o que não falar, né? Como não fazer, como ser empático, né? Eu deixo aqui o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, e o meu Instagram, para que eu sempre posto algumas coisinhas lá, quem quiser me acompanhar, para a gente poder estar conversando, mantendo contato, tá bom? Muito obrigada pelo convite, e depois eu volto no final para responder as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, tá bom. Então, prazer, eu sou Renata, e eu tô super feliz de estar aqui, né? Eu sou médica de família e sou paliativista, juntar as duas coisas, para mim é das maiores felicidades, assim. Então, fico feliz de uma sexta-noite, tá todo mundo aqui, né, Paula? Falei, acho que não vai ter nem 3 pessoas sexta-noite. Mas a gente fica super feliz de poder dividir, assim, eu acho que não foi algo que eu pude, não sei, a Paula, mas eu não tive essa felicidade de ter esse tipo de discussão enquanto eu ainda era aluna, né, da graduação. Então eu fico muito feliz que a gente tem conseguido ampliar esse espaço de discussão, que de verdade eu acho que é fundamental para qualquer médico, né, não é para médico paliativista, nem para médico de família, e nem só para médico, né? Acho que falar de comunicação é algo que todo mundo deveria falar o tempo inteiro. Acho que é por isso que está tudo tão complicado, porque a gente não se comunica. Então, sem mais delongas, vou abrir aqui a apresentação para vocês, tá bom? Estão conseguindo ver, né? Sim, professora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, então para mim ficou a parte de falar um pouco dos impactos negativos nos cuidados, né, de uma comunicação não eficiente. Então eu tentei ser bastante breve, até pelo horário, por ser sexta-feira, né, eu sei que vocês já estão bem cansados, então tentei fazer alguma coisa bastante prática, até para sobrar um pouquinho de tempo para a gente conversar, tá bom? Então, coisas para a gente evitar, né? Então a Paula trouxe aí de uma maneira muito legal sobre comunicação, e aí então agora eu queria falar um pouquinho o que a gente precisa evitar para a gente não ter uma comunicação ruim, né? Para a gente não ter uma comunicação interrompida. A primeira coisa, né, são palavras técnicas. Então a gente passa 6 anos na faculdade aprendendo a falar mediquês. E daí a gente acha que as pessoas também têm que falar mediquês, né? E a gente nem se percebe falando uma outra língua, né? As pessoas não estão entendendo o que a gente está falando. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de não usar termos, por mais que você ache que aquilo é uma coisa bastante comum. É sempre importante que você use o jeito mais didático possível para se falar com uma pessoa, independente do nível social dela, até porque se o nível social dela for maior, aí sim que ela vai ficar com vergonha de te perguntar o que é que você está falando. Então, não ache que porque a pessoa é muito estudada, que ela precisa entender os seus termos técnicos, tá? Tons e termos catastróficos. Então, eu já vi muita gente que vai contar a história, assim, realmente, você vai dar uma má notícia. Agora, não é que você vai mentir ou minimizar, mas você também não precisa dizer que o mundo acabou ali naquele momento, né? Assim, sempre vai ter o que fazer, sempre dá para ressignificar esse processo. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado com os termos catastróficos e com o tom, né? Assim, às vezes a gente até, no incômodo de estar dando uma má notícia, a gente quer interromper logo, então a gente tem profissional que acaba sendo muito incisivo, fala assim, olha, é isso, não tem o que fazer, lide com isso, sabe, assim, não, e chega, vamos parar por aí, porque eu não vou dar conta do seu sofrimento, né, então tem sempre uma coisa muito por trás
muito mais profunda para a gente geralmente não saber se comunicar, né? E isso geralmente é aquela figura que a Paula trouxe, é maravilhosa, da gente se abraçar, né? Do autoconhecimento. Porque é isso, quando a gente não sabe lidar, por exemplo, com uma notícia, quando a gente não sabe lidar com finitude, quando a gente não sabe lidar com morte, fica difícil falar sobre isso, né? Então a gente primeiro precisa trabalhar isso na gente, para depois a gente poder falar isso com o outro. E aí não adianta ter técnica de comunicação se você não tem influência no tema que você está se comunicando, né? A terceira coisa é despejar todas as informações de uma vez. Isso é a pior maneira da gente se comunicar. Ainda mais quando a gente está tratando de um tema delicado. Quando a gente está trazendo uma informação nova sobre a doença, ou sobre uma má notícia, ou sobre um fim de vida, a gente tem que ir devagar, e o não verbal, de fato, é muito importante, porque a gente vai entendendo se a pessoa está assimilando, e no limite a gente precisa parar. Eu já tive algumas reuniões que eu parei no meio e disse, olha, tô sentindo que, e é importante a gente trazer a nossa percepção sobre aquele momento, tô sentindo que tá muito difícil de seguir com isso, a gente pode parar agora e falar sobre isso num outro dia, ou quando tiver uma outra pessoa junto com você, você prefere? E tem gente que fala, sim, tá muito pesado mesmo. Então, reparar o não verbal e ir devagarzinho, e sentindo se dá para aquela pessoa, é muito importante. A gente precisa conhecer o nosso público, tá? E assim, termos como não há mais nada para fazer, assim, se quer matar um paliativista, é falar uma coisa dessa, né? Sempre tem o que fazer. No último minuto de vida da pessoa, tem o que fazer. Então, quando a gente fala não há mais nada o que fazer, é o profissional que faz uma saúde centrada na doença e não na pessoa, né? Quando você só pensa em cuidar de uma doença, se ela não tem mais cura, de fato, não há mais nada o que fazer. Mas quando você cuida de alguém, né, quando você cuida de gente, sempre vai ter o que fazer. Então, esse termo é o pior termo que a gente pode usar na nossa comunicação. Falando aqui, né, a Paula já falou, não vou ficar me repetindo, sobre comunicação não verbal. Aqui são umas fotos do que a gente chama de posição fechada, né? Então, braço cruzado, perna cruzada, desvio de olhar, bufando, pernas inquietas, são coisas que estão contando pra gente que a comunicação não tá acontecendo. Você tá falando, mas a pessoa não tá recebendo. Então, é a hora de parar, é a hora de fazer um convite a vamos tentar melhorar aqui nossa comunicação, ou tá difícil para você, o que é que tá acontecendo, o que é que você não tá gostando, o que é que tá desconfortável, sempre compartilha. Porque isso faz, primeiro, com que a pessoa se sinta à vontade de falar, segundo, que ela vai receber a mensagem de, poxa, essa médica tal tá prestando atenção em mim, ela tá vendo o que tá acontecendo, então acho que vale, talvez, eu dar o crédito de ouvir o que ela tá dizendo, ou vale compartilhar com ela o que tá ruim para mim. Né? Então, a comunicação não verbal, para você ser um bom comunicador, você tem que, primeiramente, saber ouvir muito bem, e segundo, reparar com quem você está se comunicando, né? E aí, nessa situação, o não verbal sempre vai falar mais do que o verbal para você, ainda mais para nós médicos, porque o paciente, ele tem uma tendência cultural a respeitar o que o médico diz, por mais que ele ache um absurdo tudo que ele está dizendo. Ele sai, ele vai reclamar para o recepcionista, para o enfermeiro, mas pra gente, ele sempre vai falar sim, concordo. Então, olhar o não verbal te diz realmente o que essa pessoa tá pensando, tá? E daí eu quero deixar uma sugestão de literatura para vocês, que eu acho que essa literatura é para qualquer pessoa, não é para profissional da saúde. Eu não sei se vocês conhecem a teoria da filosofia, né, de comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg é o criador dessa filosofia, e eu acho que esse livro, ele muda o seu jeito de viver, não é só de se comunicar. Quando a gente lê esse livro, no fim das contas, nós fomos criados para sermos competitivos. Então, os joguinhos que a gente aprendeu lá na infância é de ganhar ou perder, né? A maneira como as pessoas, via de regra, se comunicam é de ganhar ou perder. Então, se você entra para discutir alguma coisa, ou via de regra, ou você ganha ou você perde, não existe só uma exposição e respeito à divergência, né? A gente viveu isso nas últimas eleições. Quem não perdeu um colega, alguém da família que você brigou no grupo porque um era petista, o outro era bolsonarista?
isso foi o claro exemplo do quanto a gente não sabe absolutamente se comunicar, quanto a gente não sabe viver a diferença, né? E o quanto a gente tenta sempre impor o que a gente pensa para o outro. E aí, lendo esse livro, você vai aprendendo a ter essa empatia e a ter cuidado com a maneira como você fala. Era o que a Paula estava ali exemplificando na frase que ela foi falando palavra por palavra, né? A maneira como você vai entoar, a maneira como você vai trazer a sua impressão. Então, uma coisa é você rotular a pessoa, outra coisa é você dizer qual é a sua sensação perante aquilo. Uma coisa é eu dizer, olha, você é uma grossa, que é bastante diferente de eu dizer, olha, fulana, quando você fala assim comigo, pra mim, me incomoda, eu me sinto desrespeitada. Você tá dizendo sobre a sua percepção sobre aquilo e absolutamente você não está rotulando, né? Então, são essas sutilezas que nos fazem ser não só comunicadores melhores, mas pessoas melhores, porque a gente se coloca no lugar do outro, tá? Então fica o convite aí para vocês lerem, tem em PDF, vocês acham isso na internet, se vocês não quiserem comprar, vocês encontram isso em PDF, mas leiam esse livro muda a sua vida, tá? E aí, falando então, que é o que eu vou me focar mais para falar agora, que é um pouco do que traz esse livro, sobre a comunicação não empática. E eu acho legal trazer isso aqui, porque vocês vão, com certeza, se reconhecer em muitas dessas falas daqui. Porque parece que não, e a gente faz na melhor da boa vontade, mas a gente não é empático na maioria das vezes, porque a gente não foi ensinado. Então, no fim das contas, é um exercício de desconstrução, tá? Então, assim, o que faz parte de uma comunicação não empática? O aconselhamento. Olha, acho que você devia fazer tal coisa, por que você não faz assim? Não faz desse jeito, faz do outro, né? A gente tem a melhor das intenções. Mas veja, quando uma pessoa quando ela vem te trazer um problema, não necessariamente ela quer um conselho. Se ela quiser um conselho, ela vai te pedir. Claramente, ela vai dizer, fulano, eu tô pensando em ir pra direita, o que você acha? Eu vou pra direita ou vou pra esquerda? E às vezes a pessoa só vem te dizer assim, poxa, daí eu fui pra direita e não sei, não tô bem indo pra direita, né? E ela não tá te pedindo um conselho, até porque não necessariamente a sua verdade ou o que você acha melhor é de fato melhor, né? Então, às vezes a pessoa ela só precisa desabafar, ela só precisa pôr pra fora. E aconselhar, às vezes, inibe a pessoa. Ainda mais quando você tá dando um conselho que ela não quer ouvir. Aí aquilo ali interrompeu a comunicação, tá? Competir pelo sofrimento, esse acho que é o pior de todos, né? Então, a pessoa chega e te diz, olha, minha mão caiu. Ah, mas você não viu comigo que caiu a minha mão, o meu pé e ainda a minha cabeça saiu rolando, né? Então a gente tem muita gente que é assim, essa competição pela desgraça. Então do que você passou é muito pouco, você não sabe o que eu já vivi, né? Então, isso é bastante comum da gente ver, eu imagino que vocês, o ruim do online é que a gente não vê as expressões, mas quando eu falo sobre isso em alguma palestra, sempre alguém ri muito, porque a gente se identifica mesmo, né? Ou a gente faz isso, ou alguém fazendo isso com a gente, né? Educar, né? Então, não necessariamente a pessoa tá ali para receber uma aula. Ai, gente, desculpa, eu tô em casa, então às vezes vai rolar uns latidos, tá? Às vezes a pessoa, a ideia dela ela só quer falar com você, ela não quer receber uma aula. Então não necessariamente você precisa ensinar algo a alguém toda vez que alguém venha desabafar com você, tá? Consolar. E esse aqui, a gente faz realmente na melhor das intenções. Então, eu sempre digo aos meus residentes, quando você conta a alguém, por exemplo, olha, sua mãe está morrendo, qual que é a reação esperada? É que essa pessoa chore, que ela fique mal. A gente está contando ali para ela que o amor da vida dela tá indo embora, né? Tá morrendo. Então, ela vai chorar. E quando você vai imediatamente faz, porque a gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento, né? E aí a gente imediatamente vai, já quer pegar na mão e já fala, calma, não fica assim. O que é que a gente faz? A gente interrompe o processo de elaboração dessa pessoa. Você deu uma má notícia, deixa ela reagir diante de uma má notícia. E a reação de uma má notícia nunca é uma reação boa, é sempre uma reação triste, ou vai gritar, ou vai ficar em choque. Então, deixa a pessoa elaborar, você não precisa resolver, porque você tem dificuldade de lidar com o sofrimento na maioria das vezes. Então, ela vai chorar,
E você vai ter que fazer o quê? Dar o tempo dela, o silêncio, né? Para que ela viva. Eu sempre digo assim, para todo mundo que já fez terapia, quanto que irrita no início do processo terapêutico, quando você fala alguma coisa, o psicólogo fica olhando para sua cara, né? Aí você fala, pô, tô pagando, o cara vai ficar olhando pra minha cara? Por que o cara tá olhando pra sua cara? Porque ele tá dando tempo de elaboração. Ele tá simplesmente deixando você ligar ali o tico e o teco até que você faz. Ah, é isso. E aí você fala, nossa, esse cara é maravilhoso. Às vezes ele falou 3 palavras. Ele é maravilhoso mesmo, falando 3 palavras. Por quê? Porque ele te guiou a você elaborar, ter o insight, ter o seu momento epifânico e ganhar o aprendizado sobre aquilo. Então, o silêncio, ele é muito terapêutico. Para a gente saber se comunicar, a gente precisa aprender a fazer silêncio. Um silêncio de qualidade, uma escuta com qualidade, tá? Contar uma história. Então, às vezes, a pessoa vem contar uma coisa, você já vem com outra história. Você não deixa nem ela terminar de falar, você já interrompe e fala, não, mas nossa, você não sabe o que isso aí aconteceu comigo também, né? Acabou, né? Você tirou o centro. Ela não era o centro do processo, ela não era ela que precisava ser ouvida, e aí você interrompeu essa comunicação. Encerrar o assunto, então isso é uma coisa que a gente faz bastante, principalmente quando a gente tá de saco cheio. Ah, não fica assim não, viu? Isso aí vai passar, esquece isso, deixa isso pra lá. E aí, qual foi a mensagem que você passou para essa pessoa? Não estou aqui para você, eu não quero te ouvir. Isso que você está me trazendo não importa e por isso estou interrompendo. É essa mensagem que você passa quando você encerra. Talvez o que você queira passar é, ah, não, bola para frente, deixa eu te levantar, deixa eu te ajudar a sair disso, não vamos ficar pensando nisso. Mas, de fato, o que provavelmente a pessoa recebe é isso. Bom, com essa pessoa eu não posso desabafar, ela não está ali para me ouvir, né? Também solidarizar, assim, fazer a pessoa entrar numa posição de vítima do coitadinho é muito ruim. Interrogar, isso o médico é craque, né? Então a pessoa chega e fala, nossa, hoje eu tô muito acabado. Mas acabado como? Você tá com dor? Tá tendo falta de ar? Quando começou? Tem algum fator de melhora? Tem algum fator de pior? Então, a gente já sai querendo interrogar. Essa pessoa só tá num dia ruim. Então, deixa ela falar, para ela contar o que é esse dia ruim, né? Ela não necessariamente quer uma consulta, ela quer um amigo. Ficar se explicando. Então, às vezes, a gente fica nessa coisa de... sei lá, a gente gerou uma frustração em alguém e a gente não quer que essa pessoa fique frustrada. E a gente quer ficar se explicando para ela não, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é tirar a frustração. E às vezes isso não funciona, às vezes absolutamente a gente tem que fazer com que a pessoa lide com a frustração que nós causamos, por bem ou por mal, né? E corrigir também é das piores coisas, né? Assim, então a pessoa está trazendo a história dela, você nem deixa ela trazer a versão dela, porque você é o senhor absoluto da verdade. Então você vem e corta e diz como o que é na verdade, tá? Então tudo isso são coisas que de verdade a gente não faz na sacanagem e a gente faz na melhor das intenções, mas é porque simplesmente não ensinaram pra gente que isso não é efetivo numa comunicação, e que quando a gente, e é bastante simples, quando a gente olha, né, quando a gente percebe o outro se comunicando com a gente, é muito fácil de perceber o quanto tudo isso nos incomoda, mas quando a gente está fazendo de verdade, a gente está fazendo na melhor das intenções, né? Então, isso aqui é só um convite para incomodar mesmo vocês um pouco, para vocês olharem para como vocês estão se comunicando com seus amigos, com seus parceiros, com a sua família e, ocasionalmente, daqui a pouco, com seus pacientes, tá? Então, o que é uma comunicação empática? O Marshall, ele fala assim, você precisa se esvaziar. Você não precisa fazer nada, você só precisa estar lá. E estar lá não é o corpo, né? É estar lá, assim, do fundo da sua alma. Então, ali você tirou todas as suas capas, a religiosa, a cultural, o contexto em que você está vivendo. Você tirou tudo. Você está ali para ser um ouvido, para ser um colo, para ser um abraço. Isso é uma comunicação empática. E, às vezes, isso se resume ao seu silêncio. Ao silêncio e a uma comunicação não verbal do eu tô aqui com você para o que você precisar. Então, me sinaliza como que eu posso te ajudar com isso, que eu vou te ajudar. E se no limite isso significa que eu fique só aqui te olhando e que a gente fique abraçados por 40 minutos para que você chore e coloque tudo isso para fora, então tá bom. Então essa é a minha comunicação efetiva, essa é a minha comunicação empática, eu tentar, a gente nunca vai ser empático 100%, porque absolutamente a gente não consegue se colocar no lugar do outro exatamente nas mesmas condições, porque a gente tem uma série de coisas que nos permeia, que nos faz ser diferente do outro.
Mas o máximo que a gente conseguir, a gente tem que tentar fazer. E isso só vai acontecer quando a gente se esvaziar dos nossos julgamentos, das nossas verdades, das nossas preconcepções, tá? E aí, para terminar, eu trouxe um poema da Cora Coralina, que foi, inclusive, o poema que deu nome à Colo, né, a empresa que eu fundei. Porque eu falo que a Cora Coralina, ela definiu o que eram os cuidados paliativos sem, provavelmente, saber o que era, né? Eu acho que ninguém fez... Para mim, não existe uma definição melhor do que a que ela coloca aqui, que é o poema Não Sei. Então ele diz: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, de verdade, para a gente se comunicar, existem uma série de técnicas. Sim, a gente estuda isso pra caramba. Eu estudo efetivamente comunicação há pelo menos 7 anos. Livros, artigos, cursos, e eu acho que eu não estou nem nos 10% do que eu preciso aprender a me comunicar. Mas eu acho que a regra de ouro, né, para trazer para vocês, é a empatia. Quando a gente coloca o paciente no centro do cuidado, a gente vai fazer o que é melhor para ele, a gente vai fazer no tempo dele, a gente vai respeitar a autonomia dele. Então, a gente vai defendê-lo do sistema, dos outros médicos, do resto da equipe, da sua família, e ele vai estar sempre ali no centro do cuidado. Então, quando a gente quiser saber se a gente sabe se comunicar, a gente precisa olhar se a gente está pondo quem precisa estar no centro, porque senão a gente nunca vai ser efetivo. A gente precisa saber pedir desculpas, a gente precisa pedir desculpa pela instituição, desculpa pelos outros médicos, desculpa pela equipe, porque se você quer de fato colocar uma pessoa no centro, então você não é o dono da razão. Você precisa abaixar a poeira do momento difícil que ele está vivendo, você precisa acolher o sofrimento, que nem sempre vem em lágrimas, às vezes vem em agressividade, e aí é difícil. Então, quando a gente precisa entender o que a gente não pode fazer numa comunicação, é só a gente olhar para dentro e pensar como é que você gostaria de ser tratado, principalmente no momento de perda de autonomia, no momento de tristeza, de desfuncionalização, onde você não pode ser dono integralmente da sua vida biográfica, você não pode escrever a sua história, né? Então, quando você conseguir fazer essa imagem, daí você vai entender o que é que o teu paciente precisa. E aí, quando você entende isso, independente do quanto você tenha de técnica ou não, você se comunica com ele, porque você está lá, esvaziado de você e se preenchendo do que é ele. E quando você se preenche do que é ele, então aí sim você vai fazer uma excelente comunicação, tá? Então é isso, eu deixei uma bibliografia que a Paula estava apresentando e daí me dei conta que eu não coloquei nada para vocês me acharem aqui, desculpa, foi uma falha de comunicação, mas enfim, se vocês quiserem conversar, alguma coisa, acho que o meio mais fácil de falar comigo é pelo Instagram. Eu posto bastante coisa lá, conto bastante casos dos meus pacientes, e é bastante fácil, porque meu sobrenome é muito fácil, né? Então, se vocês colocarem lá Renata Meiga, vocês me acham facilmente, e aí o que vocês precisarem, eu fico super à disposição, tá bom? Então é isso, eu vou deixar agora esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Obrigada. Muito obrigada, Paula, Renata. Boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane, eu faço parte da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade da Universidade do Estado do Mato Grosso e vou estar começando agora com as perguntas. Nós tivemos, por enquanto, 4 perguntas anônimas e uma pergunta do chat. O Ayrton, ele comentou no chat que linguagem verbal e corporal também fazem muita diferença em tempos de pandemia.
E começando com a nossa primeira pergunta, anônima, você pode demonstrar para nós como realizar o protocolo Spikes? Porque a gente vê muito na teoria, mas não vejo muitos profissionais aplicando. Você quer falar, Paula? Você quer que eu falo? Pode falar aí, Renata. Olha, Tá bom? assim, como eu faço, né? Para falar a verdade, a gente até fala muito isso nos cuidados paliativos, que os cuidados paliativos não é uma área de protocolos e sim de princípios, né? A gente tem uma situação muito humanizada e individualizada, e daí às vezes os protocolos não se aplicam. É claro que é importante ter protocolo para nos guiar e dar uma homogeneizada no nosso conhecimento, mas a verdade é que a gente passa, né? A gente está sempre para além dos protocolos. E aí, assim, como eu costumo fazer as minhas reuniões? Eu faço sim o S do Spikes, então a gente prepara o momento, né? E aí, então, o que é preparar o momento? É entender todo, vou tentar falar isso bem rapidinho, é entender todo a informação, né? Então, a parte interna. Então, o que esse paciente tem? Saber a história, assim, do começo até o final. Preparar o ambiente externo. Então, eu já tenho que ter chamado essa rede de cuidado, e quando eu sempre costumo dizer, não é família que você chama, é a rede, porque às vezes quem cuida desse paciente não é a família, é o vizinho, é a comunidade religiosa, então você chama ali para participar, né, um dia antes, eu gosto de chamar, não gosto de chamar muito antes, nem ninguém dorme, principalmente quando você vai fazer reunião hospitalar, né, as pessoas sabem que vai vir alguma má notícia. E aí, enfim, então você preparou o ambiente externo, o ambiente interno, organizou o lugar que você está, de preferência um lugar silencioso, que não vá ter interrupções, às vezes não dá, né, dependendo do lugar que você estiver, mas se possível dessa maneira. E aí sim você vem para a reunião, né? Nesse primeiro momento você faz uma introdução, uma apresentação muito rápida, e aí você passa de fato para o P. Então, esse é o momento em que você diz, olha, então, o meu nome é Renata, eu sou médica e eu vim aqui falar sobre o seu João, sobre os próximos passos. Geralmente essa é a frase que eu uso, sobre os próximos passos do que vamos fazer aí em relação ao seu João. Mas antes de eu falar, eu gostaria de ouvir o que é que vocês estão sabendo, quem é o seu João, o que é que os médicos falaram, são essas as perguntas, geralmente, que... obrigada, Paula, aí já vocês vão vendo junto. Então, nessa hora, a gente vai perceber o quê? O que é que eles estão sabendo, o que passaram, se o que a equipe passou para a gente, de fato, é o que eles sabem realmente, né? Como a Paula disse, comunicar não é simplesmente sair falando, um fala e o outro tem que receber. Se o recebeu, legal, a comunicação aconteceu, se não, não. E aí você vai ter que voltar um passo atrás para comunicar tudo isso. E aí, então, esse é o primeiro momento. Aí ele conta lá toda a história. Aí a gente cai no I. O I, nem sempre eu faço, porque, veja, é um momento em que você precisa ver até onde essa pessoa dá conta. Então, só que, por exemplo, às vezes, no hospital, eu trabalho num hospital do SUS, e às vezes o paciente chega para mim aonde? Nos 45 do segundo tempo. Ele chega e ele já está morrendo. Então, eu consigo perguntar, eu preciso dizer que ele está morrendo, eu consigo perguntar ali naquele momento para aquela família o quanto ela está disposta a ouvir, o quanto ela vai aguentar, o quanto ela está preparada. Às vezes não, porque eu realmente preciso comunicar, porque daqui provavelmente 2 ou 3 horas esse paciente está morrendo. Então, veja, em alguns momentos o I já não se aplica, não dá necessariamente. Às vezes você de fato precisa comunicar e infelizmente isso às vezes vai ser um pouco goela abaixo, porque você não tem tempo, entende? Então o protocolo às vezes ele não dá conta dessas situações que a gente aqui no Brasil vive muito, porque ninguém ainda fala muito de cuidados paliativos, a gente chega muito tardiamente aos nossos pacientes, né? Mas se você está numa condição ideal, é o momento que você vai... Aqui é um momento muito do não verbal, que você vai olhar e vai falar, poxa, como que esse cara
será que ele está aguentando, né? Trazer a sua percepção, olha, tô achando que você está muito nervosa, está muito difícil, quer parar? A gente tenta fazer isso amanhã, depois de amanhã, então quando é possível, legal, quando não é, simplesmente você vai ter que comunicar naquele momento. Às vezes você não vai ter mais 1 hora para conversar, tem uma questão de gestão de tempo, às vezes o sistema não te permite que você fique 2 horas com aquele mesmo familiar, principalmente no SUS, bastante corrido, né? Então é mais complicado, tá? E aí a gente cai no knowledge, né? Que aí sim, então a gente trazer a informação e daí a gente usar então todas essas ferramentas que a gente veio falando. Você vai comunicar o que você tem que comunicar, seja, vamos organizar o cuidado, conflitos familiares, fim de vida, né? Tem inúmeras coisas que um paliativista vai comunicar à família. E aí essa é a hora da magia mesmo, né, acontecer, que é então isso tudo que a gente trouxe. A Paula trouxe para vocês aí, então, o que falar e eu o que não falar, e basicamente você vai trazer a informação objetiva, mas com esse cuidado na comunicação. Aí essa é a hora que você realmente vai cuidar do seu público, vai olhar e vai entender o que é que está acontecendo, né? Como é que eles estão reagindo. É a hora de deixar esse silêncio que eu falei, é a hora de deixar chorar. E para fazer reunião, gente, o grande segredo da reunião é você não pode estar com pressa. Porque uma reunião, às vezes, dura 5 minutos e, às vezes, ela dura 1h30. Então, não adianta falar e falar, então tá, não fica assim, agora eu preciso ir embora, né? Assim, você tem que estar lá de corpo presente, você tem que estar esvaziado e estar junto, né? Então, isso é que vai mostrar para o paciente ou para a família que você realmente se importa. Né? E aí o final é sempre, essas reuniões que a gente faz, elas sempre são muito munidas de emoção. Então, nem sempre ficou claro para o seu paciente ou para a família o que é que você veio propor. Você até falou, só que aí todo mundo chorou, aí teve uma discussão, às vezes a família briga no meio da reunião. Então, você precisa retomar. Então, tá, gente. Então, o que nós conversamos foi isso, isso e isso, e o que nós acordamos é isso, isso, isso. Certo? Vocês concordam? Tem alguma dúvida? Verifica entendimento e finaliza. O que a gente sempre fala é reunião boa, é reunião curta. Não dá para ficar demorando muito, claro, se a pessoa precisa chorar, você vai dar o tempo dela. Mas o que eu quero dizer é que eu já vi muita reunião que assim, um fala, daí o outro repete a mesma coisa, daí o outro repete a mesma coisa. Então, assim, tem que ser objetivo, tem que ter técnica nesse sentido, de que você vai, página 1, 2, 5, 10, acabou. E é isso, tá? Aí não sei se a Paula quer complementar alguma coisa, eu tentei ser rapidinha aí. Olha, a Renata acabou de dar uma aula brilhante em 5 minutos de protocolo Spikes para você. E é isso mesmo, gente. Não tem como a gente, às vezes, seguir linha por linha desses protocolos de comunicação. Tem outros protocolos também, tem o Bookman, tem outros, mas é muito difícil. Tem situações que, às vezes, a gente vai ter que começar pelo choro lá. Né? Às vezes vai começar pelo choro, não tem jeito, e aí nós vamos ter que ir adaptando, mas o que é mais importante é a gente tentar, sempre antes de falar, ouvir, eu acho que isso é importante, né? E não só ficar lá, e aí, né? O que você quer me falar? Não, a gente tem que ouvir, mas ativamente, né? O que é uma escuta ativa? A gente pergunta o que a gente precisa ouvir para a pessoa responder aquilo. E aí a gente fica sabendo um pouquinho o que a pessoa tá pensando, quais são as expectativas, quais são os sentimentos, e aí a gente consegue encaminhar a conversa melhor. Né? Tá bom? Nossa, tá ótimo. Temos mais perguntas. A Ingrid Barros perguntou: é permitido ao médico não contar o diagnóstico do paciente quando a família pedir? Eu acho que ela fez essa pergunta antes até de eu falar do cerco do silêncio, né? Tá? Então, isso é uma pergunta muito complexa e a resposta é mais complexa ainda, porque não tem uma resposta exata, tá? Então, a partir do momento que a família pede para não contar, a gente tem que tentar descobrir quais são as motivações da família em fazer esse pedido, e aí começar a trabalhar. Lembra daquela figurinha que tinha um muro, né? O paciente do lado, uma pessoinha do outro, que é representando a família. Então, nós temos que começar a tirar tijolinho por tijolinho. E eu sempre falo para a família, olha, se ele me perguntar, se o paciente me perguntar diretamente o que ele tem, realmente quiser saber do quadro dele,
eu vou informar, mas eu vou dar essa informação aos poucos, e de uma forma empática, né, que ele não vai ficar chocado, você não vai chegar com a informação de qualquer jeito. Então, isso também é muito importante. Gente, isso não é fácil. Tem casos que a gente não consegue tirar nenhum tijolinho. E tem casos que a gente destrói o muro com assopro, né? A gente faz assim, pronto, já fez tudo. Eu estava até com um paciente assim recentemente, e era um casal que era muito cúmplice. E aí, quando ele entrou numa situação de terminalidade, um começou a esconder do outro. E aí eles começaram a se afastar como casal. E aí a gente foi conversando, até que um dia os dois sentaram juntos, sozinhos, e choraram a noite inteira junto. E no outro dia ele amanheceu melhor, ela já estava mais feliz, já estava aceitando melhor. Então, gente, por isso que a comunicação é muito importante. A gente precisa ir quebrando essas barreiras, mas a gente não vai chegar lá quebrando com murro, né? Nós vamos chegar quebrando com muito cuidado, com muita... caso a caso, né? Quer complementar alguma coisa, Renata? Eu acho que o que eu sempre falo para os residentes é assim, evite precisar quebrar cerco de silêncio, previna que o cerco de silêncio não aconteça, né? Então, uma pergunta que eu sempre faço a todos os pacientes no primeiro dia em que eu os conheço, na frente da família, é: o senhor é uma pessoa que gosta de saber de tudo ou prefere que eu converse com a sua família sobre o que eu tiver para te dizer? Eu estou te conhecendo hoje, eu não tenho nenhuma boa ou má notícia para te dar. Então, eu só quero criar um contrato com o senhor. Eu vou conversar tudo com o senhor ou o senhor quer que eu converse com a sua família? Essa é a mensagem, não deu nem tempo, porque isso aí é no primeiro minuto da história, não deu nem tempo de fazer o nãozinho lá atrás, que isso realmente é muito comum, tá? Você já quebra ali, entendeu? Então, isso vai garantir 100% que não vai ter cerco? Claro que não. Vai ter um monte de família que mesmo assim vai chegar depois da consulta e vai falar, não. Mas isso ajuda bastante, porque a família testemunhou que o próprio paciente não quer ser excluído do seu processo, né? E aí a gente consegue trabalhar isso com a família. Mas isso é vínculo, é tempo, né? Assim, às vezes, de fato, a gente não vai quebrar o cerco no primeiro dia. A família vai precisar entender que ela pode contar com a gente, porque também é muito fácil eu chegar e falar, viu, o senhor tem um câncer, não tem cura, e é isso, e tchau, vou para minha casa, né? Agora, quando a família entende que a gente faz parte, que a gente está junto, tanto quanto, ela começa, às vezes, a se libertar desse desespero de, eu não vou saber lidar com isso. Tudo bem, a gente está aqui para te ajudar a lidar com isso, a gente foi formado para isso, afinal de contas, né? Então, eu acho que essa prevenção é sempre o melhor negócio, e isso tem que acontecer no oi, tudo bem, meu nome é fulano, nananã, e pá, já chegou, já entrou, porque daí não dá tempo de fazer esse cerco, né? Tá? Muito bem colocado. Essa questão, às vezes, a gente tem que perguntar, né? E às vezes a gente até perde a oportunidade de perguntar isso, né? Isso daí é muito bem colocado mesmo. Continuando, temos uma pergunta anônima falando, né? No início, para realizar na prática as atividades que nossas profissões exigem, em particular na área da saúde, nos deixam inseguros por muitas vezes. Para vocês, como foi o início para exercer o cuidado paliativo? Tem dicas para auxiliar os profissionais da área da saúde que estão iniciando no campo profissional para lidar de forma mais tranquila quando um paciente requerer de cuidados paliativos? Olha, para mim foi super difícil, assim, né? É um mar de incertezas os cuidados paliativos, né? Uma coisa é você entrar e aprender a operar. São coisas mais cartesianas, né? Assim, então, você tem que saber a anatomia, se você vai corta para cá, corta para lá. Os cuidados paliativos, todo dia é uma surpresa. Você nunca sabe com o que você vai trabalhar. Você nunca sabe que, a partir do momento que você trouxe uma informação, qual é a reação que você vai despertar. E a reação pode ser do eu te amo a você é a pior médica do mundo, né? Porque você está matando a minha mãe, você desistiu da minha mãe. Então, assim,
é um mar de incertezas. A sugestão que eu dou, que foi o que eu fiz muito, foi ficar quietinha. Então, durante todo o meu período de formação, eu pouco falei numa reunião familiar ou numa consulta quando tinha alguém com mais experiência falando. Porque o que eu fiz foi observar como é que esse povo conseguia fazer isso, sabe? Como é que alguém chegava para uma família que estava acabando de conhecer, dizendo assim, ó, tua mãe vai morrer, eu vou tirar a sonda dela, e no final alguém ir lá e falar, pô, doutor, você é maravilhoso, você é super humano. Oi? Né? Como é que você consegue? Então, o que eu fui fazer? Eu fui aprender com quem já sabia fazer isso há muito tempo antes de mim, né? Então, eu acho que, assim, para mim, a dica de ouro é, toda vez que eu não sei fazer alguma coisa, eu não saio me metendo a fazer. Eu fico só observando quem faz isso há muito tempo, porque daí ali eu tenho o exemplo e o anti-exemplo também, assim, porque eu também via reuniões de chefes meus renomados, assim, catastróficas, assim, protocolares, assim, a pessoa que realmente lia o Spikes e saía fazendo, bota a mão na pessoa agora tira a mão da pessoa, era horroroso, assim, sabe, eu ficava com vergonha. Então, para mim, foi sempre isso, assim, era mais ouvir do que falar. E ele perguntou também, essa pessoa, como é que a gente começou com isso, né? E para mim também, eu me formei aqui em Cuiabá, em 2013, e durante a minha formação toda, eu nunca tinha ouvido falar de cuidados paliativos, né? Nem ouvido falar, gente, tipo assim, vai ter um congresso de cuidados paliativos, o que é isso? Não, nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu comecei a residência de clínica médica, e eu tive uma grande decepção com a medicina, que a gente sai assim, vamos salvar a vida, vamos fazer diagnósticos raros, né? Eu vou diagnosticar uma doença rara, vou salvar alguém, aí você começa a ler aqueles rodapé de livro, né? Achando que você vai fazer um diagnóstico desse. E aí, quando você se depara com a realidade, que eu comecei a dar bastante plantão, em pronto atendimento, em UTI, eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, não quero mais ser médica. Eu não quero mais ser médica, eu tive uma crise ali existencial, né, profissional, quase que eu desisti, porque eu fiquei traumatizada de ter que, um dia, gente, eu não esqueço que eu tive que reanimar um vozinho, eu acho que ele tinha uns 90 anos, e ele já tinha até ele tinha uma cirurgia cardíaca, então ele tinha todo o peito costurado já, uma cirurgia antiga, e ele tinha câncer de próstata com metástase óssea, ele estava caquético. E aí eu cheguei no quarto, ele estava em processo ativo de morte. E eu cheguei lá e falei, gente, o que eu faço? Eu falei assim, ele vai morrer, tudo que eu fizer não vai adiantar, né, em termos do que a gente aprende. E aí, na hora, eu lembro que isso era 2h da manhã, eu estava no plantão, e a minha preceptora estava no plantão na outra UTI. Eu liguei para ela e falei assim, o que eu faço com esse paciente, né? Vem aqui me ajudar. Ela, pode entubar, começar a massagem, vamos lá. Gente, entubei o paciente, começamos a fazer massagem. E cada compressão que a gente fazia, eu juro que eu acho que eu quebrava uma costela dele, eu sentia um estalo na minha mão. Sabe, esse paciente, cada vez que a gente comprimia, ele vomitava mais, saía mais secreção, ele broncoaspirava. Sorte dele que ele já tinha morrido, tá? Nisso ele já estava morto, graças a Deus. E a gente ficou fazendo isso com um defunto, né? Com um corpo só. E aí a gente ficou ali por umas 20 minutos a meia hora, até que eu consegui convencer o pessoal de parar. E esse dia, gente, eu saí do hospital, voltei para casa, eu falei, não, nunca mais quero mais dar plantão. E eu comecei a passar meus plantões, sabe quando você começa a fugir mesmo? Porque eu comecei a ficar com medo de ter que ir para o hospital e ter que entubar alguém, e ter que reanimar alguém morrendo, sabe? Até que um dia eu estava no meu estágio de geriatria dentro da residência de clínica médica, e aí a gente entrou num quarto com uma paciente com Alzheimer bem avançado e tal. E aí o geriatra perguntou para mim, assim, ele tinha vindo de São Paulo, né, fez residência lá. E ele perguntou assim, e a paciente estava em processo ativo de morte, né? Ele falou, a paciente está assim, o que a gente faz agora? Falei, nós vamos ter que pedir um leito na UTI para levar ela lá, né? Ela está morrendo. Era o que eu sabia fazer, gente, a gente aprende isso na faculdade. E ele falou, não, nós vamos dar conforto para ela.
e me introduziu pela primeira vez o conceito de cuidados paliativos, foi lá, fez uma hipodermóclise nela, começou uma medicação, uma hidratação, e eu achei aquilo tão lindo, gente, sabe, meu mundo se abriu de novo, saiu o coraçãozinho, borboletinha que sai, né, e aí, a partir daí, eu comecei a estudar, desisti da minha residência de geriatria, fui fazer residência direta de cuidados paliativos, né, então, gente, para você ter mais segurança em lidar com isso, porque cada situação é única. Tem vezes que você chega e fala assim, vai ser uma reunião bem tranquila, e daqui a pouco não é nada tranquila. Ou você acha que você já chega armado, que você fala, nossa, essa família vai dar dor de cabeça, e chega lá é bem tranquilo, né? Então, a gente só aprende com a experiência, tá? E na experiência a gente aprende o que fazer e principalmente o que não fazer, tá? E às vezes a gente pega uns médicos falando, gente, cada absurdo que dá vontade da gente interromper ali no meio, mas aí eu fico quietinha. E depois que o médico vai embora, aí eu chamo a família e converso de novo, tá? Então, acho que é questão de experiência e experiências, né? Estudar e ter experiências mesmo, com vários casos, aí você vai ficando mais seguro e conseguindo lidar melhor com essas situações. Muito bom. Nós temos outra também. Como aplicar a observação aos pacientes sendo acadêmico, já que na maioria das vezes não temos autonomia nos diagnósticos? Como o quê? Eu não entendi o comecinho da pergunta. Como aplicar a observação aos pacientes sendo acadêmico, já que na maioria das vezes não temos autonomia nos diagnósticos? Como aplicar a observação? Como que vocês vão observar essas situações? É isso a pergunta? Não entendi. Não entendeu, Renata? Não entendi também, não. Eu não entendi a pergunta, menina. Alguém entendeu, quiser explicar melhor? Alguém quer contribuir? Senão a gente pode passar para outra, qualquer coisa, a gente pode voltar nela depois. Próxima pergunta. Como funcionam os cuidados paliativos para os cuidadores? Como é feito o suporte emocional e psicológico deles? Pode começar, Renata. Quer falar? Seguindo a ordem. Eu acho que isso é uma coisa, é uma pergunta bastante importante, porque eu acho que talvez nós sejamos a área de atuação que mais olha para o cuidador, né? Assim, via de regra, a medicina, né? Vou falar da medicina porque, enfim, sou médica, não posso falar das outras especialidades, mas a medicina olha muito só para o paciente, assim. Às vezes você tem ali uma esposa que está acabada, que está cansada, que está sentada numa cadeira horrorosa, sem comer, passando frio, e é como se ela nem existisse, né? Porque, enfim, vamos só olhar para o paciente. A gente não, a gente nos cuidados paliativos, para nós é tão importante quanto o paciente, é a sua rede de cuidado, né? Porque se a sua rede de cuidado não estiver bem, então o cuidado não vai funcionar, né? E aí a gente tem um negócio que a gente chama de estresse do cuidador, que é o burnout do cuidador, né? Então ele tá vivendo aquilo ali tão intensamente, ele tá tão cansado, e ele tá tão abandonado, tão esquecido, que ele se estressa, que ele burnouta mesmo, e aí às vezes ele começa até negligenciar, ser agressivo com o paciente, porque ele está doente, né? Então, uma coisa que é muito importante, às vezes, na nossa dinâmica, no nosso cotidiano, a gente fica 10 minutos com o paciente, porque às vezes ele está sedado, confortável, tranquilo, então, basicamente, a gente vai olhar ali se tem alguma coisinha que a gente possa fazer a mais, mas clinicamente ele está ok, e ele está sedado, então a gente também não está comunicando com ele, e passa 50 minutos com a família, que está num baita sofrimento, que tá mal. O que eu sempre costumo dizer assim, cria um ambiente confortável. Então, por exemplo, lá no hospital a gente tem a sala da família. Geralmente, quando eu percebo uma família que está cansada, que está exausta, que está em situação de vulnerabilidade, eu tiro ela dali do leito, para que, então, deixe de existir o protagonista da ação, que é o paciente, para ela, então, virar protagonista. Então, a gente senta lá no sofá, e aí a mensagem que eu passo é, eu tô sentada, eu tô sem pressa, vamos conversar. E aí ela
ela traz. E aí a gente vai trabalhando o que tiver que trabalhar, seja resiliência, ressignificação, organização de cuidado, um conflito familiar, vamos chamar o resto da família que não está te ajudando aí, você está sozinha nessa, e é por isso que você está tão cansada, então vamos chamar todo mundo e vamos te ajudar a organizar esse cuidado. Então, geralmente é assim que a gente acaba lidando com os cuidadores, né? Isso mesmo. Às vezes a gente trata a figura do cuidador como se fosse uma parte da família ali, porque às vezes ele faz um papel de família, mais do que os familiares em si. Então a gente tem que ter a mesma abordagem de cuidado e de prevenção desse burnout com o cuidador também, assim como com a família. Nós temos 2 perguntas e eu vou juntar as duas. Como lidar com cuidados paliativos onde a crença do paciente interfere? E a outra é: conhecer a religião do paciente influencia na hora de comunicar sobre a morte? Quer falar, Paula? Começa você agora. Tá bom. Como na própria definição dos cuidados paliativos, fala que a gente tem que cuidar do paciente da parte física, social, psicológica e espiritual, a gente precisa investigar o que faz sentido, né, da parte espiritual para o paciente. Então, muitas vezes a religião está ali dentro dessa espiritualidade para aquele paciente. Então, é de suma importância a gente explicar, a gente entrar nesse assunto, conhecer, né, um pouquinho, pelo menos o básico de cada religião, porque cada religião dá um significado para a morte, para o que vai acontecer depois da morte, né, como essa morte se dá, e a gente tem até formulários, né, tem formas de abordar isso, tem perguntas, é claro que a gente também não segue tão rigidamente esses formulários, mas a religião é muito importante para a gente abordar, e tentar, até porque, às vezes, o paciente se usa da religião para dar sentido à vida, para dar sentido à morte, então a gente precisa, sim, entender de suma importância esse conhecimento, né, essa comunicação. Eu acho que tem, até só para dar um exemplo para vocês, né, por exemplo, quando a gente está falando de uma família espírita, kardecista, né? A crença do kardecista, do espírita, é que existe uma vida após a morte. Então, num via de regra, é muito mais fluido falar de morte com alguém que acredita que exista algo depois, né? Em contrapartida, por exemplo, é uma característica bastante marcante, por exemplo, do evangélico, a fé no milagre. Então, às vezes, é mais difícil você dizer que está acabando, porque para ele, de verdade, ali a ciência, o que a gente está fazendo, está muito num plano secundário, talvez terciário, porque de verdade o que importa é a fé que ele deposita no milagre de que tudo isso vai mudar. Então, às vezes, uma pequena diferença de crença faz com que você tenha que lidar com a sua fala perante a finitude, por exemplo, de uma maneira bastante diferente, porque envolve o que a pessoa acredita que existe ou que não existe depois da morte, tá? Então, só para dar um exemplo mais concreto para vocês pensarem em diferenças de religião. Por isso que para nós é super importante entender, sim, a gente estuda, né, nos cuidados paliativos, a gente estuda as religiões, a gente não é teólogos, mas a gente sabe um pouquinho do que importa para cada religião, isso influencia na maneira como a gente vai abordar essa família. A Milena perguntou no chat: professoras, eu gostaria de saber como podemos passar confiança e seriedade na comunicação quando estamos falando com algum paciente mais velho que nos associa à filha ou neta, sem quebrar o vínculo criado por essa associação. Muito obrigada pela aula, vocês são incríveis. Obrigada. Bom, eu acho que é a mesma coisa da comunicação, né? O que você comunica é uma coisa, o que a pessoa entende é outra.
Então, o paciente pode até te colocar numa figura de neta, de filha, por você ser mais nova, às vezes lembrar alguém, né, ou pela diferença de idade, mas você tem que se colocar na posição de ser o médico ou o profissional de saúde que está atendendo ali. A sua postura vai ditar muito mais como você vai ter essa relação com o paciente, né? E se, às vezes, ele só usa esse termo de uma forma carinhosa mesmo para criar vínculo, né? Eu não acho que isso possa causar problemas, né? Mas agora, se ele te trata como uma netinha, que ele não atende as suas... a sua parte técnica que ele precisa seguir, né? Se tiver alguma dificuldade na relação médico-paciente por conta ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Por conta dessa nomeação, né? Aí talvez você precisa conversar sobre isso mesmo, colocar cada um no seu papel, né? Então, por isso que é importante também a gente manter até nisso, né, gente? Mas quando a gente já vai com uma postura diferente, por mais que o paciente fale assim, você tem idade para ser minha neta, e depois de um tempo você consegue mostrar para ele que o seu trabalho é sério, que você está fazendo uma coisa ali de verdade, ele vai te respeitar como tal, né? Tá bom? E acho que no limite, né, quando a comunicação ou o vínculo está quebrado, uma coisa que é muito importante é a gente ter a humildade de perceber quando chegou no nosso limite, né? Então, porque não tem problema a gente não dar conta de um paciente. Tem problema a gente não perceber que não está dando conta e não passar isso para uma outra pessoa, entendeu? Então, isso vai acontecer na vida de vocês inúmeras vezes, ainda mais quando você é recém-formado, que assim, você tem aquela cara de menininha assustada ou do menininho assustado, e algumas vezes você vai sim conseguir colocar que não é porque você é novo, que você não sabe o que você está fazendo e tudo mais. Mas às vezes você não vai conseguir, ou você vai ter uma outra questão, que é, por exemplo, a sua questão religiosa esbarra na tua comunicação com esse paciente. Ou, eu vou dar um exemplo da minha residência de medicina de família. Eu atendia um cara na UBS que ele era extremamente machista. E daí ele me chamava de loirinha. E eu tentei, em umas 3 consultas, dar conta disso. Eu não dei, assim, eu sou extremamente feminista e aquilo me agredia num nível muito grande, assim, porque eu tentava de um lado e ele tentava, e aí ele vinha do outro e me chavecava, e aí aquilo começou a ser tão agressivo para mim que claramente eu comecei a negligenciar o cuidado dele, porque eu queria só que aquela consulta acabasse rápido, para que ele fosse embora, né? E aí, então, quando eu me percebi negligenciando o cuidado dele, porque não justifica pela atitude dele eu negligenciar o cuidado dele, eu cheguei ao meu colega de residência e disse, Liu, não dá mais para eu atender esse paciente, você troca ele, você atende ele a partir de agora? Então, também tem isso, a gente tem que ter a humildade de entender que, às vezes, a gente não vai dar conta de alguma coisa, e que tudo bem a gente não dá, a gente só não é tudo bem a gente não perceber que não tá dando, e negligenciar o cuidado, porque a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas nós somos médicos, não juízes, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente tá aqui para cuidar. E se a gente não tá dando conta, a gente tem que transferir isso para outro, tá? Acho que para finalizar as perguntas, o Ayrton, ele perguntou: o que fazer se o paciente devolve essa pergunta da religião para a gente durante a abordagem? Até porque pode ser uma forma dele tentar criar vínculo com o profissional. Olha, eu acho que vai de caso a caso, né? Quando eu vejo que isso não vai interferir na relação com o paciente, eu falo. Eu falo, olha, minha religião é tal, né? Mas eu estou aqui aberta para conversar com o senhor, eu compreendo, eu estudo as religiões, e aí você cria essa abertura e desvia o assunto. O foco não é a gente, tá? Mas se você vê que a pergunta do paciente é justamente para criar um conflito, alguma coisa que às vezes aí você pode falar, olha,
eu prefiro não falar sobre isso, vamos manter, né, vamos manter o foco na sua pessoa, ou depois a gente conversa, né, num outro momento sobre minha vida, minhas coisas, depois eu te conto mais sobre mim. Então, a gente tem que ver a situação e tentar entender por que o paciente está perguntando isso, se é para te conhecer realmente, ou se ele tem alguma má intenção por trás disso, né? E acho que tem uma coisa, a gente fazia muito isso na enfermaria lá do HC, que era a gente, entre nós, equipe, a gente sabia cada um quem tinha, qual era a religião de cada um, né? E é muito difícil no Brasil você ter o capelão, né? Isso é uma figura, por exemplo, muito forte nos Estados Unidos. É muito difícil numa equipe de saúde dos Estados Unidos não ter o capelão, que é esse cara que é estudado, né? Que se formou para saber falar de espiritualidade, que não necessariamente é religião, mas para falar com mais propriedade sobre as religiões, né? E é muito raro um serviço no Brasil que tenha capelão. Lá no HC a gente não tinha. Então, o que a gente fazia quando era preciso falar sobre religião era a gente falar, pô, o cara é judeu, ou aí, sei lá, o fisioterapeuta era judeu. Cara, você não quer bater um papo com ele, porque isso é importante para ele, e assim, você obviamente tem mais conhecimento sobre o judaísmo do que eu, então isso é algo que a gente sempre usa bastante, assim. Então, o cara que é da religião não precisa ser o médico ou o psicólogo, sabe? É o fono, o TO, enfim, quem quer que seja, que tem mais fluência naquela religião, falar sobre isso. Agora, a última pergunta. A Lívia perguntou: como é a comunicação de cuidado paliativo com a população pediátrica? É mais comum explicar para a criança ou manter o cerco do silêncio? Olha, eu não vou saber responder, porque eu não assim, eu tive 2 intervenções na pediatria que foram neonatos, porque lá no HC, no HC de São Bernardo, eu não tenho cuidados paliativos pediátrico. Então, assim, eram 2 famílias em muito sofrimento e eles nos pediram uma abordagem. E essa abordagem, as crianças tinham 2 meses, então a abordagem foi com as mães. Eu nunca paliei uma criança que já fala e tudo mais, então eu realmente não vou saber responder. As crianças que eu também atendi até hoje, né, que foram poucas, já estavam em estado, assim, com um neurológico muito, né, já com muitos déficits neurológicos que eu não consegui fazer essa comunicação, então eu foquei mais na família. Mas eu já tive pacientes adolescentes, né, que a gente conversa abertamente, e aí, gente, a gente trata como um adulto. Se ele, até onde ele quer saber, até onde ele quer conversar, a gente vai, né? E eu atendo muito crianças que, na verdade, são familiares dos meus pacientes. Eu gosto muito de chamar as crianças para conversar, para perguntar o que elas entendem, o que elas estão pensando, para ver a reação delas perto do paciente, que às vezes está lá hospitalizado. Eu gosto de deixar um papel com lápis de cor para a criança desenhar, pintar, aquilo lá dá para interpretar muita coisa legal. Né? Mas a comunicação em pediatria vai depender muito da idade, né? E até dos pais, porque na pediatria os pais têm autonomia sobre o paciente, né? Então muda um pouquinho a coisa, até legalmente, né? Tá bom, gente? Bom, então, em nome das 2 ligas, nós gostaríamos de agradecer muito a doutora Renata, a doutora Paula, por compartilhar essas experiências. Eu acho que foi um momento muito proveitoso para todo mundo e acho, assim, que em 6 anos nós aprendemos muita coisa e, com certeza, isso é um assunto que a gente não pode se formar sem aprender mais, né? A gente não pode julgar ser algo desprezível no nosso dia a dia, né? Algo básico e que tem que ser aplicado quando a gente estiver aí junto com vocês trabalhando, né? Então, gostaria de agradecer também a presença de todos, a participação, a disponibilidade. Não esqueçam de sair sem preencher o check-out e encerramos essa oficina. Obrigada.
Obrigada, gente, pela presença, pela participação, pelo convite das ligas. Boa noite para vocês. Obrigada, pessoal, foi ótimo. Obrigada aí pela participação de vocês no final, acho que isso é o que mais acrescenta, né? E ficamos aí à disposição. Obrigada, meninas, pelo convite e boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Tchau.